Olá pessoal, professor Nilson Lins com vocês, e na aula de hoje nós vamos entender como é que se faz a ligação do motor elétrico de 12 terminais, tá? Pessoal, o motor elétrico de 12 terminais ele foi projetado para ser ligado em 3 tensões, tá? E uma para a partida, tudo bem? Então a gente vai iniciar aqui a forma de ligação desse motor, mostrando as conexões passo a passo para essas tensões aí conforme eu disse, tá bom? A primeira tensão que nós vamos trabalhar é a tensão em 220 volts, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, o conjunto de bobinas que vai funcionar em 220 volts, tá? Deixa eu só voltar aqui. Então aqui, ó, eu vou ter uma primeira bobina aqui, vou ter uma segunda bobina aqui, tá? Isso de forma esquemática, tá bom? Então a gente vai ter aqui as bobinas. Vou colocar aqui embaixo uma outra quantidade de bobinas aqui, uma outra aqui também, e aqui embaixo mais um conjunto de bobinas, ok? A numeração dos motores se baseia na sequência que eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3, aqui o terminal 4, 5 e 6, aqui 7, 8 e 9, aqui 10, 11 e 12, e aí nós temos a seguinte configuração. Todo motor elétrico ele tem as suas bobinas com um certo limite admissível de tensão de alimentação, tá bom? Então, como eu estou ligando esse motor aqui em 220 volts, que é o meu primeiro exemplo, eu vou ligar esse motor aqui, então eu posso já dizer aqui que essa bobina aqui suporta no máximo 220 volts, ok? Então, essa bobina suporta 220, essa 220, 220, ou seja, todas são preparadas para receber 220 volts aqui, ok? Então, quando a gente fizer agora a conexão, eu tenho que garantir que a rede elétrica alimente esses conjuntos de bobina com 220, tá bom? Então, essa primeira ligação, pessoal, a gente vai usar aqui, ela é chamada de duplo triângulo ou triângulo paralelo, tá? E eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz isso, ok? Vou usar aqui uma outra cor para ficar bem identificado para vocês aqui, tudo bem? Então eu vou ligar o seguinte, imagine que eu tivesse que ligar um motor de 6 terminais em uma tensão de 220. Então existe uma conexão que é a seguinte forma, eu vou ligar do terminal 1 para o terminal 6, da seguinte forma aqui, ó. E esse terminal aqui vai para a fase R, tá? Vou ligar o terminal 2 até o terminal 4, 2 para 4, e isso aqui vai para a fase S. E vou ligar o terminal aqui 3 para o terminal 5. Isso aqui vai para a fase T. Então, nesse momento, nós temos aqui como se fosse um motor de 6 terminais ligado dessa forma. Porém, a gente sabe que o motor tem 12 terminais. Então, eu preciso alimentar também essa parte daqui de baixo dele. Então, seguir esse mesmo raciocínio que a gente usou aqui em cima, se eu ligo o motor de 1,6 para 220, eu vou ligar aqui o motor 7, terminal 7, tá? Para o terminal 12 aqui conectado, tudo bem? E esse terminal 7, pessoal, por sua vez, vai pegar também a fase R. Então é admissível que eu possa fazer essa conexão aqui, ó, ligar esse ponto a esse, já que a fase R está pegando aqui no 1 e no 6 e automaticamente dessa forma aqui pega também no 7 e no 12, ou seja, você consegue conectar eles aqui, tudo bem? Da mesma forma aqui eu vou pegar o terminal do terminal 8 para o 10, né, do motor. E, consequentemente, eu mostrei para vocês aqui que a fase S está pegando entre 2 e 4. Então, consequentemente, eu posso fazer essa conexão aqui, ó, do terminal 8 para o terminal 4 aqui. Então, eu tenho uma conexão agora S, que está entre 2 e 4 e 8 e 10. Tudo bem? E aí, para finalizar, eu tenho a ligação do terminal 11 aqui para o terminal 9 e, consequentemente, eu vou ligar esse cara aqui, ó, porque agora eu tenho também 220 volts que está pegando nos conjuntos todos. Ou seja, eu tenho esse primeiro conjunto em 220 e esse segundo conjunto também em 220. Ou seja, triângulo em paralelo. Tá? Para efeito de anotação, a gente pode fazer o seguinte. Ó. Eu posso dizer para vocês aqui que eu tenho o terminal agora 1, 6, 7 e o 12 conectados na fase R. Ok? Ó, terminal 1, terminal 6, terminal 7 e terminal 12 conectando na fase R. Temos também agora o terminal 2 e 4, olha só, 2 e 4.
E também o terminal 8 e 11. Então tenho aqui 8 e 11 está conectado na fase S. E temos por fim agora o terminal que nós estamos vendo aqui, é terminal 3 e 5. Então tenho aqui o terminal 3 e 5 conectados também no terminal 9 e 11. Aliás, 9, deixa eu ver aqui, 9 e 11. E esse nosso terminal aqui é 8 e 10. Estamos fazendo a correção aqui, é 8 e 10. Então nós temos aqui, ó, 8 e 10 e o 9 e 11, conforme mostra aqui na fase T. Então aqui eu tenho a ligação do motor elétrico trifásico com 12 terminais, fazendo a conexão ponto a ponto para fazer aqui a ligação em 220, tá bom? Então aqui a primeira parte que a gente pode fazer na ligação do motor de 12 terminais é essa daqui, ok? Vamos agora traçar aqui uma linha separatória aqui, ó, para a gente ver o outro motor aqui, aliás, a outra forma de ligação que é possível para o motor, considerando agora uma tensão de 380 volts, tá? E aí a gente vai desenhar de novo as bobinas que nós temos aqui, ó. Eu vou desenhar aqui essas bobinas aqui, ok? Aqui também, o mesmo conjunto de bobina que eu desenhei do outro lado, eu vou desenhar aqui também. Aqui embaixo da mesma forma, tá? Vamos desenhar aqui. Aqui também. E aqui também. Tudo bem? Então eu tenho a mesma conexão, aliás, os mesmos terminais. Eu não estou mudando o motor, pessoal. Eu estou apenas redesenhando as bobinas para ligar agora nessa nova tensão aqui que foi disponibilizada, tá? Então olha que interessante agora. A bobina não mudou o limite máximo de tensão, então ela suporta aqui ainda 220 volts, tudo bem? Só que eu sei que agora eu preciso ligar uma tensão de 380 e nesse caso, esse tipo de tensão ele é ligado aqui em uma estrela, só que uma estrela paralelo, tá? Então o duplo estrela que eu tenho aqui. Eu vou apresentar isso aqui para vocês, tudo bem? Bom, na eletricidade existe uma regra, né, que é a conexão aqui de tensão de linha e tensão de fase, onde diz o seguinte: quando eu tenho uma tensão de linha, eu vou ter uma tensão de fase diferente dela também. E esse conceito, ele é representado por uma fórmula, tá certo? Então eu tenho que, se você tem a tensão de linha que é 220, aliás, a tensão de fase sendo 220, então eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter que a tensão de linha vai ser a tensão de fase vezes a raiz de 3, tudo bem? Então aqui eu vou ter que a tensão de linha vai ser a tensão de fase, e nesse exemplo a nossa tensão de fase é 220 volts, e multiplicando isso aqui pela raiz de 3, nós vamos ter que a tensão de linha máxima que esse conjunto vai suportar, bastando aqui fazer o nosso cálculo, vai ser 220 vezes raiz de 3, vamos colocar aqui é 1,732, nós temos aproximadamente 380 volts, tá? Então essa bobina vai suportar aproximadamente 380 volts. Então significa dizer que se eu ligar esse motor de uma forma que eu consiga ligar aqui 380, eu vou ter tensão de linha e tensão de fase diferentes. Então, para fazer essa ligação, existe uma conexão elétrica que nós realizamos, que é essa aqui que eu vou mostrar a vocês, tá bom? Essa ligação é basicamente isso aqui, ó. Eu preciso fechar esses terminais aqui, ou seja, eu fechei a minha estrela aqui, tá? Essa conexão em Y aqui também chamada de estrela. E aí eu tenho agora a seguinte situação, onde eu tenho 220, que seria o limite dessas bobinas, nesse tipo de ligação ele suporta agora 380. Então aqui basta que eu coloque aqui as fases agora em R, S e T aqui, e aí eu teria a primeira parte ligada. Bom, é bem simples e fácil de pensarmos aqui comigo, né? Que se eu tenho essa ligação aqui RST nos terminais 1, 2 e 3 e 4, 5 e 6 foram rampeados, é óbvio que se você ligar aqui embaixo também esses terminais, eles também vão suportar os mesmos 380 que tem aqui em cima, e a alimentação precisa vir para onde vem para cá. Então se o R está pegando no 1, o 7 aqui, obviamente, também vai buscar a ligação aqui no 1, o 8 vai também ser alimentado aqui no terminal junto com 2,
E o 9 também vai ser alimentado aqui junto com o terminal 3. Então nessa conexão nós temos a seguinte ligação elétrica, tá? Eu tenho aqui, ó, o terminal 1 e 7 ligado na fase R. Tenho agora também o terminal 2 e 8 ligado na fase S. E tenho o terminal 3 e 9 ligado na fase T. Tudo bem? E nessa ligação que nós temos aqui de conexão, que são todos conectados, e a gente fala de forma mais simples, jampeados, tá? Ou seja, ligados aqui, eu tenho os terminais 4, 5 e 6 jampeados, e também temos o terminal 10, 11 e 12, ou seja, a gente tem uma conexão aqui, né, que você vai fazer lá, vai juntar todos esses fios aqui, né, e passar a fita isolante aqui e deixando a conexão deles aqui para essa tensão, tudo bem? Então nesse primeiro aqui exemplo, nessa primeira parte, a gente mostrou a ligação do motor em 220 volts trifásicos do tipo duplo triângulo, né, ou triângulo paralelo, e mostrou também que é possível ligar o motor em 380 com duplo estrela, tá? Então a gente tem o motor de 12 terminais já funcionando dessa forma aqui para as duas ligações, tá bom? E agora nessa parte nós vamos ligar o motor em 440 volts, pessoal. Olha que interessante agora. Essa ligação é chamada triângulo série, tá? Então como é que eu faço para ligar esse triângulo série agora? Bom, vamos ligar aqui as bobinas, aliás, desenhar as bobinas aqui, tá? Fazer aqui o nosso desenho esquemático das bobinas, as configurações aqui que nós fizemos na parte passada, tá? E aí nós vamos ver como é que funciona isso aqui também, tudo bem? Bom, aqui eu tenho a numeração, que é um padrão, né? 1, 2, 3, aqui eu tenho 4, 5 e o 6, tenho 7, 8 e 9, 10, 11 e 12, tá? Agora pensa comigo como é interessante essa ligação. Essa bobina aqui, ela foi projetada para receber 220 volts, é a mesma bobina que eu tenho usado aí nos motores, aliás, na ligação do motor anterior. Então, pessoal, que interessante é essa conexão aqui, olha que legal. Se essa bobina suporta 220 e eu sei que essa aqui suporta 220, a ligação aqui dessa ligação é bem simples, tá? Eu faço isso aqui, ó. Eu ligo essa parte aqui em série, com essa aqui em série, com essa aqui em série. Por quê? Se eu tenho esse conjunto de bobinas aqui, ó, que ela foi preparada para 220, e esse também 220, se eu tiver as duas juntas, eu suporto os 440 volts que era necessário para a ligação desse motor, tudo bem? Então fazendo essa ligação aqui, basta que eu agora faça a conexão do triângulo aqui, que seria do 1 para o 6, porém como eu tenho agora a bobina que ela está chegando lá nos 440, eu vou pegar aqui do 1 para o terminal 12, ou seja, eu tenho aqui agora o terminal 1 e o terminal 12 ligado na fase R, tá? Consequentemente, o que eu tenho também agora? Do 2 que viria para o 4, eu tenho do 2 aqui ligado para o terminal 10. E esse aqui vai para a fase S, tá? Então eu tenho aqui, ó, opa, deixei eu... Isso aqui tá certinho. Do 2 para o terminal 10 na fase S. Aqui é 12, tá? Para ficar melhor aqui desenhado. E daqui do terminal 11 vai vir aqui, né, conectado ao terminal 3 na fase T. Então a gente tem aqui o terminal 3 para o terminal 11 na fase T. Então veja que é bem simples, pessoal. O segredo está nessa conexão aqui do meio, tá? Que é a ligação em série que nós temos aqui. Tudo bem? Então eu tenho agora 4 e 7 conectados em série. Isso aqui você vai conectar e emendar e isolar, tá? É diferente da ligação anterior que eu juntei todos os fios. Aqui eu não posso juntar esse daqui, tem que fazer separado. Então vai ficar 4 e 7 separados e isolados ali, né? Ligados um no outro, isolados. 5 e 8, tá? E a conexão também dos 6 e 9 aqui, ó, tá? Então agora você tem a ligação do motor em 440, chamado também de triângulo série, tudo bem? Então agora a gente viu a ligação em 440. E para fechar as nossas ligações elétricas, vamos fazer a última ligação aqui, tá?
que agora nós vamos ter um motor que possibilita uma ligação em 760 volts, tá? Porém, pessoal, essa ligação, que é chamada estrela série, ela só é recomendada pelo fabricante, né, para que o motor tenha dado a partida nele, tá? Então, lembro que quando vocês estudaram lá a parte de ligação do motor de 6 terminais, o motor de 6 terminais tem uma chave chamada estrela triângulo, onde a gente liga lá o motor para partir em estrela, depois ele passa para triângulo, tá? Também existe a possibilidade de fazer isso com o motor de 12 terminais. Aí a gente chama a chave de chave série paralela, tá bom? Mas isso aí é uma outra aula que eu vou gravar um outro momento. Mas nesse momento eu quero mostrar para vocês a ligação elétrica, como é que fica ali a ligação do motor de 760 volts, tudo bem? Olha que interessante, eu vou pegar aqui também a mesma bobina que a gente está usando aqui, tá? Vou desenhar elas aqui de novo, tudo bem? Ó, tá todas elas aqui. Vamos colocar aqui de novo as bobinas aqui, tudo bem? Aqui embaixo a mesma quantidade de bobina também que está lá. Aqui também. E aqui também. E aqui nós vamos ter os terminais que são iguais, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9, 10, 11 e 12. Pessoal, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente desligando as fiações que eu tinha feito nas conexões para mostrar aqui que eu posso ligar o mesmo motor em tensões diferentes, tá? Então agora na versão passada aqui eu coloquei em 440, né? Agora eu estou ligando em 760, tudo bem? Vamos pegar aqui uma nova caneta aqui e fazer a conexão de novo aqui dele, tudo bem? Agora olha que interessante, pessoal, presta atenção aqui, ó. Essa bobina aqui, ela é para 220 e essa, né, para máximo 220. Mas agora eu tenho 760, então como é que eu faço para que esse motor parta se essa tensão é tão alta para 440? Então nós temos que fazer uma jogada aqui, tá? Eu faço uma ligação em série aqui, olha que legal. Liga esse aqui em série, esse aqui em série e esse aqui em série, tudo bem? Então, se eu tenho os dois em série, eu tenho que esse motor suportaria 440. Porém, a tensão de entrada é 760. Então, eu preciso fazer mais uma jogada, que é justamente conectar esses três terminais aqui em estrela, tá? Por que em estrela? Porque agora eu vou ter 440 nas fases aqui e na linha de alimentação eu vou colocar aqui as três fases RST. E vou provar a vocês que essa ligação permite realmente suportar 760, tudo bem? Por que que permite? Olha só, a gente já viu que tensão de linha é igual a tensão de fase vezes a raiz de 3. Então, se eu tenho a tensão de linha aqui, aliás, se eu tenho a tensão de fase que é esse 220 mais esse 220 que é 440, que eu tenho aqui, ó, vezes, agora, vamos fazer a mesma continha, 440 vezes 1,732, que é a raiz de 3, então tenho 762 volts, ou seja, aproximadamente aqui, né, 760 volts. Por isso que o motor consegue partir aí com essa tensão e não queima, devido a essa ligação, tudo bem? Então aqui, essa ligação fica da seguinte forma, eu tenho aqui o terminal 1 na fase R, terminal 2 na fase S e terminal 3 na fase T. Tenho ainda uma ligação que é 4 e 7 conectados isolados, né? Sozinhos aqui, você vai fazer uma emenda aqui nos dois. Tem o terminal 5 e 8 também conectados isolados e também tem o terminal 6 e 9 conectados isolados, tudo bem? E na estrela eu tenho os terminais 10, 11 e 12 conectados isolados. Então isso aqui eu faço a isolação entre esse conjunto e esse aqui também separado desse, esse separado desse e esse separado desse. E assim nós temos as ligações, tá bom? Agora, para efeito de ligação elétrica, os fabricantes eles não estão usando, na sua grande maioria, as numerações mais 1, 2 e 3, 4, 5, 6. Então foi criado uma numeração um pouco diferente, tá? Usando letras aqui. Vamos fazer isso aqui também, como é que é utilizado hoje. Então tem um terminal 1, 2, 3, tem um terminal 4, 5 e 6, tem um terminal 7, 8 e 9, tem o terminal 10, 11 e 12. E aí você vai encontrar o seguinte, pessoal, essa ligação elétrica aqui agora com as letras
U, V e W. Aí esse 4 aqui, ó, é o U1, V1 e W1. Tudo bem? Aí aqui o 7, 8 e 9. Você vai ter agora U2, V2 e W2. E por fim aqui o U3, o V3 e W3, tá? Então a única diferença que vocês vão encontrar é que ao invés de vocês acharem esses terminais aqui com números, vocês vão achar com letras para fazer a ligação, tá bom? Então pessoal, para essa aula era isso. Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Ele é bastante importante para que você aprenda como é que faz a ligação do motor dos terminais, nem sem precisar decorar aí a ligação, tá bom? Então quando você vê uma placa do motor dos terminais e ele ligar dessa forma, você agora pode entender por que foi conectado desse jeito, tá certo? Então pessoal, aguardo vocês nas próximas aulas e obrigado por assistir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber esse e outros conteúdos da área de automação, tá? Especificamente aqui nessa aula foi elétrica, mas tem muito mais coisa aí de automação no canal, tá bom? Obrigado e até mais.